Jovem invade escola no Paraná e deixa uma adolescente morta e outro em estado grave. Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que ciclone extratropical afetou direta ou indiretamente mais de 2 milhões de pessoas. Frio provoca a morte de mais de 1.500 cabeças de gado no Mato Grosso do Sul. Forças de Israel atacam a Cisjordânia e deixam palestinos mortos ou feridos. Dinheiro do programa do governo para a compra de automóveis com desconto deverá acabar essa semana. Lei seca completa 15 anos com redução do número de acidentes. E o Cinema Nacional comemora aniversário de 125 anos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um homem de 21 anos realizou um atentado com uma arma de fogo em uma escola na cidade de Cambé, no norte do Paraná. Uma adolescente de 16 anos morreu e o outro jovem segue internado em estado grave. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã. De acordo com a Polícia Militar, um ex-aluno de 21 anos foi até a direção do Colégio Estadual Professora Helena Collodi solicitar documentos e se aproveitou da oportunidade para entrar no ambiente escolar e realizar o ataque. Caroline Verri Alves, de 16 anos, foi baleada e morreu no local. Seu namorado, Luan Augusto, também de 16 anos, foi baleado na cabeça e levado para o Hospital Universitário de Londrina, onde segue internado em estado grave. O ex-estudante só parou o ataque após ser imobilizado por um professor que circulava pelo local. Logo depois de estar completamente imobilizado, a Polícia Militar chegou no local e realizou a prisão do assassino. Além da arma de fogo utilizada, foram apreendidos com o atirador, carregadores de revólver, uma machadinha e um caderno com anotações sobre ataques em escolas, incluindo o ataque em Suzano, em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná entrou em contato com a família do criminoso para comunicar o que aconteceu e foi informada que ele é esquizofrênico e faz tratamento para a doença. Em razão do atentado, a Prefeitura e o governo estadual anunciaram que as aulas estão suspensas em todas as escolas da cidade. Diversas autoridades comentaram o caso. O presidente Lula publicou em suas redes sociais uma mensagem de condolências à família das vítimas e ressaltou que não podemos mais tolerar o ódio e a violência dentro das escolas e na sociedade. O vice-presidente Geraldo Alckmin também lamentou o caso de violência e prestou solidariedade à família das vítimas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decretou luto oficial de 3 dias no estado e lamentou a morte da aluna. O que nós hoje passamos a fazer aqui é lamentar muito, nos solidarizar com toda a família, a comunidade escolar. O Paraná, que vive um grande momento na educação, como a educação referência para o país, infelizmente hoje tem o seu dia manchado com essa tragédia. O que nós vamos fazer, obviamente, agora é conversar com a comunidade escolar, reprogramar sempre cada vez mais as políticas de segurança. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, também lamentou o caso de violência durante seu discurso em um evento no Rio de Janeiro. Muito triste. Eu quero, em nome do nosso governo, em nome do presidente Lula e de todo o governo federal, mais uma vez manifestar solidariedade às famílias. Em primeiro lugar, pedir que Deus as conforte na medida do que for possível, mesmo sabendo da dimensão dessa perda e dessa dor, imensurável em verdade, e reiterar o nosso compromisso que faz com que estejamos nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. Quando um jovem perde a vida, na verdade, toda a juventude perdeu um pedaço da sua vida.
A polícia investiga outros possíveis envolvidos no crime. Nas últimas horas, um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 13 anos foi apreendido. Eles são suspeitos de ajudar a planejar o atentado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou hoje que 2.100.000 pessoas foram atingidas direta ou indiretamente pelo ciclone extratropical que atingiu o sul do país na semana passada. O trabalho de socorro é intenso. Mais de 70 municípios no sul do país, em ação conjunta com o governo federal, elaboram planos de trabalho para a recuperação de pontes, estradas e áreas atingidas pelas chuvas. No fim de semana, os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, sobrevoaram áreas alagadas no sul do país. 41 cidades no Rio Grande do Sul e 31 em Santa Catarina foram atingidas por um ciclone extratropical que provocou chuvas intensas e ventos fortes. Milhares de pessoas foram atingidas e ficaram desabrigadas. Muitos foram levados para abrigos e estão recebendo ajuda de civis e dos governos federal e estadual. O Ministério do Desenvolvimento Social enviou mais de 4.000 cestas básicas e liberou o pagamento do Bolsa Família às famílias inscritas no programa independente do calendário. No Rio Grande do Sul, o repasse foi de R$ 31 mil. Além disso, autorizou um recurso de R$ 400 por pessoa para os municípios atingidos promoverem acolhimento em abrigo ou contratação de pessoal. Esse repasse financeiro é feito a partir quando o município declara a situação de emergência, a assistência social, o órgão gestor, apresenta ao Ministério a lista das pessoas que estão sendo alojadas, atendidas, e a partir daí esse valor é repassado fundo a fundo, Fundo Nacional para o Fundo Municipal da Assistência Social, e o município pode utilizá-lo. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional afirmou nesta segunda-feira que os municípios atingidos pelas chuvas na região sul do país ainda não entregaram os planos de trabalho. Por isso, nenhum recurso da pasta foi liberado até o momento. O Ministério afirmou em nota que acompanha as prefeituras para a elaboração dos decretos de calamidade e faz um monitoramento constante dos alertas de risco à população. Após o sobrevoo às áreas atingidas de Santa Catarina no fim de semana, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou que acontecimentos como este podem voltar a ocorrer em função das mudanças climáticas. Os eventos vão continuar acontecendo, talvez vão aumentar ainda a intensidade, né? As previsões matemáticas, de modelos matemáticos sobre índice pluviométrico, não que a gente não tem expertise no país, tem, mas começam assim meio que furar. Eu hoje falei no Rio Grande do Sul, a previsão no litoral paulista, no máximo era 300 milímetros. Choveu 700 naquela época lá, que causou todo aquele problema. Então a gente tem que estar preparado para isso agora, eventos extremos, né? E o evento extremo, a gente tem que estar todo mundo unido, mobilizado. Na mesma linha, o presidente Lula afirmou na live semanal realizada nesta segunda-feira que a tragédia no sul do país chama a atenção de todos para a importância de proteger o meio ambiente. Esses desastres estão acontecendo e cada vez mais forte, cada vez acontece mais desastres. E isso eu acho que é um aviso à humanidade. É um aviso aos governantes e um aviso a toda a humanidade. Ou seja, nós estamos ferindo o planeta. É engraçado porque o ser humano é a única espécie animal que trabalha de forma muito rápida para destruir o mundo em que ele vive. Foi localizado nesta segunda-feira o barco de pesca BP Safari Safe, que estava desaparecido desde sexta-feira no litoral de Santa Catarina. De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação não afundou, mas tombou no mar e acabou ficando submersa. 6 ocupantes do pesqueiro foram resgatados. A Força Naval continua nas buscas pelos 2 desaparecidos. O motivo do naufrágio ainda é um mistério para a Marinha. A Capitania dos Portos de Santa Catarina vai instaurar inquérito administrativo com o objetivo de apurar as causas e os possíveis responsáveis.
E o frio já matou mais de 1.500 cabeças de gado em Mato Grosso do Sul em menos de uma semana. O instinto fala mais alto quando chega o frio. Essas imagens que viralizaram nas redes sociais mostram os animais se aglomerando ao redor de fogueiras feitas por um produtor rural em uma fazenda na região de Itaquiraí. O improviso foi para proteger o gado da frente fria que atinge Mato Grosso do Sul desde a semana passada, deixando um rastro de mortes por hipotermia no campo. Até o momento, a Iagro, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, já confirmou 1.537 mortes de animais por causa do frio desde quarta-feira. Mas os números podem ser ainda maiores, já que outros 219 óbitos ainda são investigados. A maioria dos casos foi registrada na região da Inhecolândia, que corresponde a quase 20% do Pantanal na região noroeste de Mato Grosso do Sul. Mas também há notificações em Carapó, Campo Grande e Corumbá. São animais em diversas fases da vida, sejam bezerros, fêmeas ou bois adultos. A estimativa é de que o prejuízo para a pecuária supere os 3 milhões de reais. Os animais que morreram por hipotermia não podem ser comercializados. O destino adequado, segundo a Iagro, é que sejam cremados ou enterrados. A maior parte dos casos aconteceu em locais onde não tinham abrigos naturais ou artificiais suficientes para a proteção do gado contra o frio. O agravamento do quadro ainda pode estar relacionado ao estado nutricional dos animais, devido à disponibilidade de pasto. As mortes estariam também associadas à inversão térmica no corpo dos animais, que, adaptados com a temperatura alta na semana anterior, teriam ficado mais expostos com a queda brusca dos termômetros em poucos dias. A umidade e o vento também contribuíram para esse cenário. E do outro lado do mundo, o problema é o calor. Pelo menos 98 pessoas morreram e 450 ficaram hospitalizadas no norte da Índia nos últimos dias. O Departamento Meteorológico indiano emitiu um alerta vermelho na semana passada pela preocupação com o calor extremo em algumas regiões do país. As temperaturas subiram para perto de 45 graus nos últimos 2 dias em 2 estados da Índia. Consequentemente, uma grave crise de energia agravou a situação. Pessoas perderam a vida devido a doenças relacionadas ao calor. Autoridades locais informaram que a grande maioria dos mortos tinha mais de 60 anos e apresentava problemas de saúde pré-existentes, que foram agravados pelo calor intenso. Abril, maio e junho são geralmente os meses mais quentes na maior parte da Índia. E esse período antecede as chuvas de monção, um fenômeno climático que provoca longas chuvas no país. E a seguir, presidente Lula vai começar uma nova viagem à Europa. E o dinheiro do programa do governo para compra de automóveis com desconto deverá acabar essa semana. O presidente Lula embarca daqui a pouco para uma viagem para Itália e França, que deve durar a semana toda. O presidente Lula chega a Roma nesta terça-feira e na quarta tem um encontro marcado com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. No mesmo dia, deve se reunir com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Na quinta-feira, Lula cumpre agenda em Paris, onde participa da cúpula para um novo pacto financeiro global. Neste evento, serão debatidas as metas globais da Agenda 2030 da ONU. Lula também deve ter um encontro privado com o presidente francês Emmanuel Macron no almoço de sexta-feira. O presidente Lula disse que vai aproveitar esta oportunidade para debater com Macron os termos do acordo entre Mercosul e União Europeia no que diz respeito às metas climáticas. E eu quero discutir com Macron
a questão do parlamento francês que aprovou o endurecimento no acordo Mercosul-União Europeia. Ou seja, a União Europeia não pode tentar ameaçar o Mercosul de punir se o Mercosul não cumprir isso ou aquilo. Olha, se nós estamos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você precisa ajudar. Então eu vou conversar muito com o presidente da França. E depois vai ter uma coisa maravilhosa, que eu vou participar de um evento público na frente da Torre Eiffel, convocado pelo pessoal do Coldplay, sabe, para fazer um ato público com vários dirigentes políticos, com vários artistas, e eu serei o orador final desse encontro para falar da questão ambiental. O presidente Lula assinou a ampliação do mínimo existencial para R$ 600. O mínimo existencial é a quantia mínima da renda que uma pessoa precisa para pagar individualmente despesas básicas como água e luz. O valor vigente era de R$ 303, mas um decreto de 2022 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o valor passou a representar 25% do salário mínimo da época. Significa que esse valor jamais poderá ser penhorado por um banco, por exemplo, para quitar uma dívida. Após investigações no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente Bolsonaro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou com base nas provas que está clara a participação de militares de alta patente e da ativa numa tentativa de golpe de Estado. As provas colhidas no celular do tenente-coronel Mauro Cid indicam que não há nenhuma dúvida de que entre o fim da eleição de 2022 e o 8 de janeiro desse ano, o país está no meio de um projeto de golpe. Segundo Flávio Dino, entre os envolvidos havia um pequeno grupo de militares de alta patente da ativa participando de tentativas de anular a eleição. Segundo os documentos resgatados do celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, havia planos de um ato golpista com o objetivo de que o poder não fosse entregue a Lula. Durante a troca de mensagens, Cid também manteve conversas com militares sobre possíveis ações durante o ato de 8 de janeiro. As revelações do ministro da Justiça, Flávio Dino, no Rio de Janeiro, foram feitas um pouco antes da assinatura dos termos de cooperação com o governo estadual para melhorar a segurança no estado. Foi acertada a entrega de 18 viaturas do Pronace, armas e demais equipamentos de segurança, com um investimento estimado em mais de 4 milhões de reais. O ministro também anunciou a construção da Casa da Mulher Brasileira na capital do Rio, com custo de 14 milhões de reais. Além de 2 novas penitenciárias por 90 milhões de reais. De acordo com Flávio Dino, esses são recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Demonstrando uma certa posição de reconciliação, o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, classificou o momento como uma reunião de forças para combater o nosso verdadeiro inimigo, que é a criminalidade. Depois do Guanabara, o ministro seguiu para Niterói, na região metropolitana, para fechar parceria com a prefeitura. A presença do ministro também trouxe de volta a ideia do retorno das investigações sobre a morte da vereadora carioca Marielle Franco. O ministro disse que o caso é prioridade absoluta da Polícia Federal do Rio. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou hoje a saída da juíza Gabriela Hardy da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Operação Lava Jato. Em maio deste ano, a magistrada pediu para ser removida do cargo, mas a solicitação foi negada e só foi aceita hoje. Em seu lugar, assume o juiz federal Fábio Nunes de Martino, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, enquanto o posto de substituto será de Murilo Scremin, da 2ª Vara Federal de Cascavel. Cabe ao TRF4 decidir se Martino vai permanecer à frente dos casos da Lava Jato ou se um novo edital de remoção será aberto. O governo divulgou hoje um balanço da liberação de recursos para a compra de veículos novos. Se o ritmo continuar do jeito que está, o volume para carros leves deverá acabar ainda esta semana.
De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, dos 500 milhões de reais disponibilizados para a realização do projeto de barateamento de automóveis, 320 milhões já foram utilizados. E isso corresponde a 64% do total de recursos. Conforme a última atualização do governo, são 266 versões de 32 modelos de carros dentro do programa. Vale lembrar que os descontos são de R$ 2 a R$ 8 mil e, conforme informações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia do lançamento do projeto, os descontos irão até o fundo do projeto se esgotar. E o Ministério do Desenvolvimento informou que as montadoras estão aplicando descontos adicionais por conta própria, além dos que o governo disponibiliza. A expectativa da pasta é que a demanda por veículos de carga e coletivos, que são os mais onerosos, aumente depois de que o prazo exclusivo às pessoas físicas e pequenas empresas se acabe. Mas, além do desconto, é necessário prestar atenção nas regulações do plano. Isso porque o programa estabelece que os veículos recém-comprados não poderão ser revendidos no prazo de até 6 meses e o prazo começa a valer no momento da compra. Caso haja essa transação, o consumidor perde integralmente o desconto dado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, quem vender o carro antes dos 6 meses deverá recolher o equivalente ao desconto patrocinado pelo governo por meio do Guia de Recolhimento da União. E tem mais, se a venda ocorrer antes de 6 meses e não houver o recolhimento, não será possível fazer a transferência do veículo para o comprador. Para exemplificar, se alguém comprar um modelo com desconto máximo de R$ 8 mil e fizer a revenda antes de completar os 6 meses, o total que precisará ser devolvido ao governo será de R$ 8 mil. O programa é um incentivo para quem realmente necessita da troca de veículos, seja para uso diário ou para o trabalho. Então, seguir as regras são necessárias para a boa utilização do programa e prolongamento das ofertas. Além dos 500 milhões para os automóveis, foram liberados 300 milhões para ônibus e vans e 700 milhões são para os caminhões. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira a parcela de junho do novo Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social com final 1. Essa será a primeira parcela do benefício com um novo adicional de R$ 50, pago a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família já pagava um adicional de R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos. Assim, o total pode chegar a R$ 900 para quem cumprir os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício será superior e atingirá o maior patamar da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a criação do adicional é a última mudança prevista no programa, que teve a implementação concluída neste mês. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu a utilização de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. Normalmente, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Lembrando que o Auxílio Gás também será pago para as famílias inscritas no CAD Único com o NIS final 1. O valor ainda não foi divulgado, mas deve ficar abaixo dos R$ 110 pagos em abril, por conta das reduções recentes do preço do botijão. De São Paulo, Leonardo Félix. Com a escalada da inflação na Argentina, que acumulou 114% nos últimos 12 meses,
A população do país sul-americano desenvolveu a estratégia de comprar antes e pagar depois para economizar. Como viver em um país com inflação que gira em torno de 8% ao mês e passa de 100% ao ano? Na Argentina, quem tem um determinado poder aquisitivo consome de forma desenfreada para tentar superar, pelo menos em parte, o aumento constante dos preços. Muitos apostam em ofertas e compram com cartão de crédito, pois se o valor for pago mais à frente, é possível gastar menos. O aumento dos preços tem sido um mal crônico para a economia argentina, que agora vive seu pico em 30 anos. O país está entre os que possuem a inflação mais alta do mundo. Já poupar ou financiar um imóvel é praticamente impossível, com taxas de juros que variam entre os 100% e 150% ao ano. Dessa forma, o jeito é encontrar os melhores preços e gastar o que se tem com o que se pode. Nesse mar de preços e ofertas, a Associação de Defesa do Consumidor Argentina recomenda comparar bem os preços antes de comprar qualquer coisa. E a seguir, submarino que levava turistas para ver o Titanic no fundo do mar simplesmente desapareceu. E a lei seca completa 15 anos com redução do número de acidentes. As mortes em acidentes de trânsito causados pela mistura de álcool e direção caíram 32% no Brasil entre 2010 e 2021, mas o índice de internações aumentou 34% no mesmo período. Os dados foram divulgados hoje pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, no dia em que a chamada Lei Seca completa 15 anos em vigor no país. A data é para ser comemorada, mas ainda há muito o que fazer para o Brasil avançar na segurança no trânsito. Apesar de já existir tolerância zero com a perigosa mistura de bebida alcoólica com direção, os altos índices de mortes e hospitalizações continuam. A Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida como Lei Seca, foi aprimorada com o passar do tempo. As punições vão de multas à prisão, como em casos de acidente que resultem em homicídio culposo ou lesão corporal. Em 2010, o índice era de 7 mortes e 27 internações a cada 100 mil habitantes. Já em 2021, foram 36 hospitalizações e 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. A cada hora, houve 8,7 internações e pouco mais de uma morte no Brasil, de acordo com as informações divulgadas pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, com base nos dados do DataSUS do Ministério da Saúde. A partir dessa lei que começou todo um processo de fiscalização muito mais rígido e um processo de punição também muito mais rígido, né? Nós podemos pensar que essa redução ela é importante, né? Uma redução de 32%, e é realmente muito importante, mas a gente deve voltar também, eu acho que abstrair um pouco e pensar que uma morte decorrente do consumo de álcool e depois direção, ela já é demais. Porque esse tipo de óbito é completamente 100% evitável. O Brasil possui uma das legislações mais rigorosas do mundo quando se trata de consumo de álcool e condução de veículos automotores. Dirigir sob o efeito de álcool em qualquer quantidade é considerado crime no país. Mesmo assim, segundo o estudo do CISA, 17 estados brasileiros registraram índice de mortalidade superior à taxa nacional de 2021. Tocantins foi a unidade da federação que apresentou a maior taxa de mortalidade, quase 12 óbitos a cada 100 mil habitantes. Já no Rio de Janeiro, o índice foi o menor do Brasil, com pouco menos de 2 mortes. Nas hospitalizações, Piauí está em primeiro lugar no ranking dos estados, com cerca de 85 internações para cada 100 mil habitantes. O menor índice foi registrado no Amazonas, com 11,8 casos. O levantamento apresenta outros dados alarmantes. Foram quase 76 mil hospitalizações e 11 mil óbitos. Pessoas do sexo masculino representam 85% das internações e 89% das mortes. Em relação à faixa etária, a população entre 18 e 34 anos é a mais afetada. Segundo o CISA, cerca de 5,4% dos brasileiros
relataram dirigir após beber, e esse índice apresenta estabilidade no país, o que é ainda preocupante, segundo o psicólogo e pesquisador da entidade, Caê Leopoldo. A gente precisa quebrar esse padrão cultural de que é aceito, né, parcialmente aceito, essa combinação de beber e dirigir, porque não é. A gente já sabe, tem muitos estudos científicos mostrando que mesmo uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, um shotzinho de destilado já é capaz de atrasar seus reflexos motores, seus processos cognitivos e aumentar a sua chance de incorrer num acidente de trânsito. Para o pesquisador, é preciso que as autoridades locais tomem medidas para reverter o cenário, como aumentar o número e frequência das fiscalizações, além de implantar campanhas educativas. Gosto de dizer que a gente precisa continuar venerando a lei seca e sempre aprimorando ela para que ela consiga, né, sempre pegar aquelas pessoas que tentam fugir dessa lei, né? Eu acho que esse é sempre um processo de gato e rato, né? Você tem que sempre correr atrás dessas pessoas que bebem e dirigem. Isso de novo, é um aprimoramento que vem acontecendo desde 2008, ele é constante e vai ser constante sempre. Na questão do poder público, a gente tem muita coisa já sendo feita. E o processo de continuação disso é justamente, né, capilarizar, entender como que é o comportamento desse consumidor, dessa pessoa que bebe álcool e dirige em cada município, quais estradas eles usam, qual tipo de veículo eles usam, como a gente torna essas blitz mais efetivas, precisa estar mais distribuído, mais concentrado. Todo esse é um processo que vem acontecendo e precisa continuar acontecendo para afinar, para entender e conseguir captar, né, fiscalizar e punir essas pessoas. 4 balsas que seriam utilizadas em garimpos ilegais foram destruídas pela Polícia Federal no interior do Amazonas, na região da fronteira com a Colômbia. As 3 primeiras embarcações escondidas no meio de uma região de mata alagada estavam sendo utilizadas pelos garimpeiros nas operações ilegais de extração de ouro. Além dessas balsas, uma outra embarcação foi apreendida e destruída pelos agentes em outro ponto estratégico da região. A operação teve início na cidade de Tabatinga, localizada a 1.100 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas. Após saírem de Tabatinga, os agentes foram até as comunidades, localizadas nos rios Içá e Puretê, região do Alto Solimões, onde aconteceram as destruições e apreensões. A área é considerada um dos principais pontos da extração ilegal de ouro por parte dos criminosos, que também aproveitavam a falta de fiscalização e o difícil acesso para chegar na região para realizar outras práticas ilícitas, como o tráfico de drogas. Durante a operação, também foi encontrado um estaleiro, utilizado na construção de balsas, que auxiliam a extração de ouro na região da fronteira com a Colômbia. De acordo com a Polícia Federal, a operação deve continuar nos próximos dias. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, afirmou hoje que o exército ucraniano recuperou 8 vilarejos no sul do país. As ofensivas contra as tropas russas duraram cerca de 2 semanas e mais de 400 equipamentos militares foram destruídos. Entre os itens estavam helicópteros, tanques e sistemas de mísseis. Maliar disse ainda que os russos tentaram avançar pela região leste do país, mas que foram impedidos pela Ucrânia. A vice-ministra afirmou que não perderam sequer 1 metro do seu terreno. O secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu nesta segunda-feira com o presidente chinês Xi Jinping. Blinken disse que Washington e Pequim concordam com a necessidade de estabilizar as relações e diminuir a tensão entre as duas potências. Ao mesmo tempo, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos afirmou que o país sabe dos desafios representados pelo gigante asiático, depois que a crescente rivalidade foi identificada pelo governo do presidente Joe Biden como uma ameaça potencial. A fala veio logo na sequência de uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, após 2 dias de discussões na capital chinesa. A China aponta Taiwan como um dos principais pontos de divergência, já que considera a ilha parte de seu território e não descarta o uso da força para recuperá-la. Apontei preocupações dos Estados Unidos, compartilhadas por um número crescente de países, sobre as ações provocativas da China no Estreito de Taiwan, bem como nos mares do sul e do leste da China.
Com relação a Taiwan, reiterei a política de longa data dos Estados Unidos de uma só China. Essa política não mudou. É guiada pela Lei de Relações com Taiwan, os 3 comunicados conjuntos, as 6 garantias. Não apoiamos a independência de Taiwan. Continuamos a rejeitar quaisquer alterações unilaterais ao status quo por qualquer uma das partes. Continuamos a esperar a resolução pacífica das diferenças entre os 2 países. Estados Unidos e China também têm posições contrárias no conflito da Ucrânia, onde Washington apoia militar e financeiramente Kiev, enquanto Pequim evita condenar a invasão russa e deseja atuar como país mediador. Isso é algo que a China disse nas últimas semanas e disse repetidamente não apenas a nós, mas a muitos outros países que levantaram essa preocupação de que não está e não vai fornecer assistência letal à Rússia para uso na Ucrânia. Esta foi a primeira viagem em quase 5 anos de um chefe da diplomacia dos Estados Unidos à China. Vários temas abalaram a relação bilateral nos últimos anos. Além do apoio de Washington a Taiwan, há uma forte rivalidade no setor de tecnologia, reivindicações territoriais da potência asiática no Mar da China Meridional, entre outros temas. De acordo com um vídeo exibido pelo canal público CCTV, Xi Jinping afirmou que as 2 partes conseguiram avanços e encontraram áreas de entendimento em vários pontos específicos que não foram divulgados. Um submarino que levava turistas para ver o naufrágio do navio Titanic desapareceu no meio do Oceano Atlântico. Estima-se que 5 pessoas estavam a bordo da embarcação para realizar o passeio. Equipes de resgate trabalham nas buscas em alto mar. O passeio, que custa cerca de 200 mil libras por pessoa, ou pouco mais de R$1 milhão, saiu na sexta-feira para descer a 2.400 pés abaixo do nível do mar, em águas escuras e geladas. Segundo o jornal americano The Sun, o passeio é oferecido pela empresa OceanGate, que declarou estar mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta em segurança. O submarino desaparecido, de nome Titã, pode comportar até 5 pessoas por 96 horas. É o único submarino capaz de atingir a profundidade do Titanic, que é a metade da profundidade do oceano. O Titanic afundou em sua viagem inaugural para Nova York em 14 de abril de 1912, após ter colidido com um iceberg. Mais de 1.500 dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo morreram. Muitos deles minutos depois de terem sido lançados às águas, com temperaturas de menos 2 graus. E a seguir, mais da metade da população está preocupada com o meio ambiente. E o Cinema Nacional comemora aniversário de 125 anos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de vários planos de saúde a partir da próxima sexta-feira. Ao todo, 31 planos de saúde de 9 operadoras ficarão suspensos devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial realizadas no primeiro trimestre de 2023. Foram quase 44 mil queixas feitas entre 1º de janeiro e 31 de março. Segundo a ANS, a medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Portanto, com a suspensão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que quase 408 mil beneficiários ficam protegidos, porque os planos suspensos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado desse monitoramento. Além das suspensões, a agência reguladora também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. São 15 planos de 7 operadoras. Para ver a lista completa dos planos que voltarão a ser vendidos e também aqueles que serão suspensos a partir desta sexta-feira, dia 23 de junho, acesse o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
www.ans.gov.br. O Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação do programa Mais Médicos. Serão abertas 10 mil novas vagas. De acordo com a pasta, os municípios de maior vulnerabilidade social serão priorizados para garantir o acesso à saúde para a população em regiões de difícil acesso. Com a expansão, o programa poderá chegar a mais de 15 mil novas vagas até o fim de 2023, segundo estimativas da pasta chefiada por Nízia Trindade. Os médicos brasileiros formados no Brasil ainda serão priorizados nessa etapa da seleção. 1 em cada 3 cidades não tem nenhum médico na rede primária, de acordo com um levantamento inédito da Confederação Nacional dos Municípios. O estudo mostra que faltam profissionais em todo o país, tanto nos grandes centros como nas cidades menores. Entre as cidades pesquisadas, quase 1.000 não têm sequer um médico na atenção primária. Na maioria dos casos, a falta de equipe já dura mais de 3 meses. As principais dificuldades para contratar são o salário, a falta de recursos e o cumprimento das 40 horas semanais. Em Belo Horizonte, há 180 vagas abertas, mas a dificuldade para encontrar profissionais tem sido muito grande. No interior do Amazonas, os municípios não alcançam sequer a marca de um médico para cada 1.000 habitantes. E na capital, Manaus, faltam clínicos e especialistas nas unidades básicas. E começou hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo do SISU para o segundo semestre deste ano. O site para se inscrever está na tela e basta ficar atento ao calendário. Com o SISU, o candidato tenta uma vaga em universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no Enem. Os interessados terão até às 23h59 desta próxima quinta-feira para entrar na disputa. E para participar, é necessário ter feito o Enem 2022 e não ter zerado na redação. O resultado será divulgado nesta próxima semana, dia 27. Mais da metade da população brasileira está preocupada com o meio ambiente, principalmente com o desmatamento da Amazônia. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo IPEC. A cada dia que passa, o brasileiro fica mais preocupado com a poluição, degradação do meio ambiente e desmatamento. Ainda mais com algumas informações divulgadas recentemente, que mostraram a situação da área desmatada na Amazônia. Só no mês de março, a região perdeu o equivalente a 1.000 campos de futebol por dia. O número é 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa realizada pelo IPEC, a grande maioria dos brasileiros acredita que os governos e as empresas podem ajudar a resolver o problema. E também discordam da prerrogativa de que é preciso desmatar para que a economia do país cresça. Outro ponto importante revelado pela pesquisa é que cada vez mais os brasileiros se interessam por votar em políticos que têm políticas em defesa do meio ambiente. Essa preocupação e interesse pelo tema colocou os brasileiros como uma das populações com maior grau de conselho sobre mudanças climáticas. 94% da população afirma que as mudanças estão acontecendo. 74% consideram que o fenômeno é causado por atividades humanas. E somente 12% acreditam que o fenômeno tenha causas naturais sem o papel do homem. Os dados também mostraram que os brasileiros são mais preocupados com o clima do que a população de países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, onde apenas 16% das pessoas dizem que o aquecimento global prejudica eles e suas famílias. Ex-pecuaristas da Amazônia colombiana agora lutam para salvar os animais atingidos pelo desmatamento na região. Há uma década, eles romperam com a tradição da pecuária de desmatar a selva para transformá-la em pasto. Eles venderam gado e cederam a terra para a floresta na área rural de São José del Guaviare. Hoje, cuidam da vegetação e resgatam animais afetados pelo desmatamento na Amazônia colombiana.
Tem que conservar, proteger a floresta, porque ela é a fonte da vida, que vai nos dar água no futuro. Estamos 100% convencidos de que o foco é a floresta. Com o apoio do governo local, a família busca reabilitar a fauna e cerca de 60 animais se recuperam sob sua tutela, de tatus até uma jaguatirica. A maioria foi resgatada pela autoridade ambiental local, a Corporação de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia do Norte e Oriental. Quase todos foram apreendidos de pessoas que os mantinham como animais de estimação ou tentavam vendê-los. Outros, como os pumas recém-nascidos, são vítimas do desmatamento em uma região que perdeu 25 mil hectares de floresta em 2021. Os zapatas chegaram a esta região atraídos pelo programa Uma Terra Sem Homens para Homens Sem Terra. A maioria dos colonos, no final da década de 1990, se dedicava à pecuária ou ao plantio da folha de coca, matéria-prima da cocaína. Ambas as atividades eram realizadas em regiões devastadas. Atualmente, a reserva natural possui 40 hectares de floresta e os turistas visitam a trilha ecológica. Alguns visitantes chegam a contribuir financeiramente para o cuidado dos animais. Com a proximidade do inverno, voluntárias do Ministério Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus se mobilizaram para levar um pouco de calor e esperança a pessoas em situação de rua. Veja como foi a ação realizada no último sábado na cidade de São Paulo. Um lanche quentinho e aquele agasalho que não pode faltar nesse inverno. A ação social realizada pelo Ministério Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus no último sábado aqueceu o corpo e a alma de quem estava na Praça da República, no centro de São Paulo. Antes da entrega de alimentos e roupas, a pastora Janaína Morim ministrou a palavra aos presentes. Essa data já estava reservada, Pai, para essa pessoa estar aqui hoje. Esse homem, essa mulher, Pai, esse jovem, essa moça que precisa ouvir a Tua voz. Segundo a pastora, é o que torna a ação realmente especial. Levar ali uma ajuda, seja com alimento, com agasalho, com cobertor e também, principalmente, a palavra de Deus traz transformação para essas vidas. Ao todo, 300 pessoas foram atendidas, com entrega de cerca de 300 peças de roupa, distribuição de 450 lanches e serviços de saúde, como teste de glicemia e verificação de temperatura e pressão arterial. E essa é só mais uma entre tantas ações realizadas pelo Ministério Mulheres que Vencem. Todos os sábados, elas se reúnem na Igreja Internacional da Graça de Deus para ajudar quem mais precisa, com bens materiais e especialmente com uma palavra de fé. A gente supre as necessidades físicas e emocionais e em seguida a gente entra com a palavra, cuidando dessa alma e resgatando ela das mãos do inimigo e fazendo ela verdadeiramente ser uma nova criatura. E você também pode colaborar doando agasalhos, cobertores, roupas de cama e alimentos não perecíveis. Leve sua doação em uma igreja internacional da Graça de Deus em qualquer lugar do país. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e fique na paz. Tchau.